Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando em Saúde. Eu sou Thaís Mantoani e vou estar aqui com vocês hoje falando do tema sepse e suas atualizações. Preciso também agradecer a interação de vocês com a gente nas redes sociais, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e aproveitar também para convidar você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique para inscrever-se e também no sininho das notificações. Hoje comigo a Maristela Traude, que é enfermeira, instrutora nos cursos e também coordenadora pedagógica da Atlas. Oi, Maristela. Boa noite, Thaís. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente. A gente hoje vai falar então um pouquinho a respeito da sepse e do novo critério de avaliação que a gente tem para a parte pediátrica, que é o critério Fênix. E a sepse é um assunto muito importante na pediatria, porque se não for conduzido de um modo rápido e correto, de um modo efetivo, a gente pode levar uma criança a óbito, né? E para isso a gente tem hoje a doutora Débora, ela é uma médica, doutora, emergencista, pediátrica, trabalha com a gente nos cursos lá na Atlas, tem uma experiência muito grande nessa parte. Boa noite, doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Para começar, doutora, eu queria te perguntar, como uma pessoa leiga que não atua na área da saúde, o que seria a sepse de forma propriamente dita? Bem, a sepse, ela é uma infecção severa que leva a uma disfunção, uma perda da função orgânica de múltiplos órgãos do sistema do indivíduo, que é desencadeado sim por esse quadro infeccioso, e que aumenta muito o risco de morte. Então, a sepse para o leigo nada mais é do que a infecção generalizada. Esse termo a gente conhece bastante. Exato. Ouve muito se falar de pessoas que estavam hospitalizadas e que acabaram com infecção generalizada. Isso é a sepse. É exatamente aquele paciente que eventualmente interna por conta de uma infecção urinária, uma pneumonia, e por uma questão individual do indivíduo, do hospedeiro, que a gente chama, e a relação dele com aquele agente etiológico, que pode ser uma bactéria ou eventualmente nem é uma bactéria, mas que normalmente está associado a infecções bacterianas, por alguma razão, ele vai fazer um desbalanço nesse equilíbrio do organismo e ele vai fazer uma infecção que sai do trato urinário, vai para o pulmão, vai para o sistema nervoso central, vai para o fígado, e isso é o que a gente chama de sepse, que a gente vai falar em vários momentos, disfunção orgânica. E ela acomete algum público em maior quantidade, em maior proporção? É assim, né? Existem algumas populações que são mais suscetíveis, né? Em se tratando de um quadro infeccioso, a suscetibilidade ela depende muito da imunocompetência. O sistema imunológico daquele indivíduo tem que estar competente. Então, de uma forma geral, os indivíduos que têm qualquer doença que comprometa o estado imunológico são mais suscetíveis à sepse. E aí, o público pediátrico, que é o público com quem eu trabalho, é um público especialmente suscetível, especialmente na baixa idade, porque a pediatria vai desde o 0 até hoje tem conceitos aí de 21, 18, 14, enfim. Mas quanto mais jovem é o indivíduo, mais imaturo é esse sistema imunológico, então ele é mais suscetível a essa infecção. Mas, obviamente, um indivíduo adulto que tenha uma doença, um câncer, uma doença oncológica, ou uma doença hematológica que leve a uma disfunção imunológica, tem uma suscetibilidade maior, sem sombra de dúvida. E outras populações, né, que podem favorecer, que não obrigatoriamente têm uma doença imunológica propriamente dita, mas que são situações que podem favorecer a uma imunodeficiência, por exemplo, a desnutrição. A desnutrição é um fator que, sem sombra de dúvida, aumenta sobremaneira o risco de um indivíduo ter sepse. E aí, pensando, né, na população que a gente tem no Brasil, um país Sim. em desenvolvimento, que nunca Sim. deixa de ser em desenvolvimento, né? Então, essa falta de nutriente no paciente, né, na população, né, que contribui para esse quadro Sim, que a sem gente tem, dúvida. né? E a gente vê o desenvolvimento dos estudos. Muitas pessoas, a população conhece, né, como
infecção generalizada, aí tem os termos antigos que a gente usava, SIRS, sepse grave, que hoje já não se usa mais, né? E então, assim, se pudesse explicar mais ou menos o que não deve se usar de termos hoje e o que já é considerado o termo atual para o caso da sepse. Bem, a pediatria sempre é uma especialidade que anda à sombra dos adultos, né? Por motivos óbvios, os tratamentos, os estudos são mais difíceis por uma questão mesmo de condução mesmo de estudo. Então, normalmente a pediatria sempre vai vir na cola, né? Seguindo as recomendações dos adultos. Mas, em 2005, houve sim uma conferência mundial em que se estabeleceu algumas definições para o tema. E eram definições que, o objetivo dessas definições nada mais é tentar alertar os indivíduos que estão sujeitos a encontrar crianças com sepse para o risco daquela criança desenvolver aquela entidade. Então, é tentar transformar algo em algo mais objetivo. Então, em 2005 foi quando a gente começou a usar essas nomenclaturas, que foi quando surgiu a SIRS. A SIRS nada mais é do que a resposta inflamatória sistêmica do indivíduo, que tem alguns critérios. Então, tem que ter febre, taquicardia, taquipneia, alteração de exames laboratoriais. Se essa SIRS tivesse evidência de um quadro infeccioso, a gente já começava a pensar mesmo na sepse. Se tivesse uma disfunção multiorgânica, a gente falaria em disfunções com necessidade de hidratação, a gente falava em sepse grave. O paciente que não responde a volume, à primeira intervenção, era o choque séptico. Então, eram termos que eram para a população médica, para o público, médicos e enfermeiros, mas para tentar classificar aqueles indivíduos dentro de um universo tão grande. Obviamente, foi durante muitos anos essas definições foram usadas e foram úteis. Só que eram parâmetros muito sensíveis e pouco específicos, dada a gravidade da situação que é a sepse. Realmente é uma situação que leva a risco de morte. Então, você tem que identificar o maior número de pessoas com risco para fazer aquilo. Então, de repente, a hora que aplicava todos esses conceitos, se perdia muito. Se fazia diagnóstico para mais e se fazia diagnóstico para menos. Fazer diagnóstico para mais era ruim, porque onerava o sistema, gerava uma invasão, às vezes, desnecessária. E exatamente esse diagnóstico para mais, que não se confirmava, acabava fazendo com que os profissionais que trabalhavam naquela área acabassem negligenciando. Mas eu vi um caso semelhante a esse e não era sepse. E, de repente, aquele caso que, de fato, preenchia critérios para sepse, era, de certa forma, negligenciado. Isso, obviamente, gente, é uma visão bem genérica. Lógico que não é só isso. Mas é só para vocês entenderem da onde veio a necessidade de se ter definições mais objetivas e que pudessem ser aplicadas em todos os meios, nos de menor recurso e os de maiores recursos. Em 2016, houve sim uma nova reformulação com as novas definições, mas essa, infelizmente, não contemplou a faixa etária pediátrica. De novo, a pediatria veio bem na cola dos adultos e alguns pediatras começaram a usar alguns termos da classificação de 2016 para tentar fazer esse meio termo, que os que já trabalhavam com emergência e na terapia intensiva viram que aquelas definições anteriores já estavam deixando a desejar. Eu vi justamente um profissional que tem um canal no YouTube que fala bastante sobre alguns assuntos, ele falando sobre sepse e falando que realmente essas condutas que eram antes indicadas só para os adultos, os profissionais pediátricos também estavam inserindo elas, achando que era mais conveniente do que as anteriores da pediatria mesmo. Exatamente. Mas a gente precisava de alguma coisa que fosse do público pediátrico, em que a ciência realmente nos apoiasse. Então, foi em 2019 que foi criada essa força-tarefa, em que países dos 6 continentes, inclusive o Brasil, nós temos aí
a presença de profissionais brasileiros. A doutora Daniela, que ela é uma pessoa que tem bastante evidência no tema, no estudo do tema. E aí, desde 2019, vem se fazendo, né, uma revisão com meta-análises, estudos, enfim, trazendo estudos para trazer evidências mesmo de profissionais experientes para definir o que seriam as melhores definições para facilitar um diagnóstico precoce e fazer com que os indivíduos, que casos não se perdessem. Então, foi daí que surgiu agora, em 2024, né, desde 2019 até agora, 2024, que saíram as novas definições, né, as novas definições para a sepse, choque séptico em pediatria. Doutora, esse tempo para o diagnóstico, ele é muito determinante para o tratamento do paciente? Sem sombra de dúvida, né? A gente fala que o diagnóstico precoce, a gente fala em diagnóstico precoce o quanto antes, mas existe evidência de que é fundamental que o paciente que está, né, com uma infecção severa, com uma disfunção multiorgânica, que esse diagnóstico seja feito nas primeiras 24 horas. Quando esse diagnóstico se retarda, o prognóstico, os desfechos, realmente eles tendem a ser catastroficamente piores, né, aumentando muito o risco de morte, inclusive. E, doutora, quanto a essa questão que nem falou, referente a identificar, né? O profissional está lá no pronto atendimento e aí ele vai avaliar vários critérios do paciente, sinais vitais, vai fazer a anamnese, exame físico. O que a gente pode, assim, levar em consideração de que assim, não pode faltar? Porque, assim, são várias coisas, né? Mas, pensando nesse critério de Fênix que agora saiu o resultado. Teve mudanças de anterior. Então, diminuiu, não tem mais agora tanta necessidade do exame de lactato. Teve algumas mudanças, não teve? Na verdade, existem algumas coisas que eu acho que tem que ficar claro. As novas definições, elas não são para triagem, elas são para definição. Elas não têm o objetivo de identificar o paciente com risco de sepse. Entende? É diferente de você estar lá numa população geral e você tentar quantificar qual é o risco daquele indivíduo ter sepse. Não é esse o objetivo desses critérios. Você está assumindo que aquele paciente tem uma infecção, que aquela infecção pode ser uma infecção severa e você quer saber se aquele paciente ele tem disfunção orgânica ou não. Se ele tem disfunção orgânica, se ele tem repercussão cardiovascular ou não. Então, é esse o objetivo dos critérios de Fênix. Na verdade, ele é um pouquinho diferente. Eu só queria fazer uma consideração. O lactato, sim, ele é importante. Ele está dentro dos exames. Foi um dos poucos exames que ainda ficou, né, para pontuar como tipo graduação de cardiovascular, né? Então é sinal de hipoperfusão, para indicar uma hipoperfusão. Então dentro dos sistemas, o sistema cardiovascular, entre outras coisas, o lactato ele tem um valor importante. Eu acho que a grande diferença, né, foi que lá atrás a gente usava 8 sistemas, né, para classificar. Então era o cardiovascular, era o neurológico, era o hematológico. E agora a gente não usa mais todos os 8, né? Então não que não sejam importantes, mas os critérios, o renal, o hepático, o endócrino e o imunológico, eles já não entram mais nesses critérios dos critérios de Fênix, que é o que eles falam, são os 4 grandes sistemas, né? Cardiovascular, respiratório, cardiovascular, neurológico e hematológico. Então, tendo alguma alteração já nesses sistemas, a gente poderia considerar que a criança está em sepse. É assim, na verdade, é uma coisa que, de novo, é tentar transformar alguma coisa em algo objetivo matemático. Então, é aquela criança que tem uma suspeita de uma infecção severa e ela, pra gente falar que ele tem sepse, ele tem que pontuar em dois pontos no critério de Fênix.
E aí, como que é essa pontuação? É uma escala. Então, lá no respiratório, é uma escala de 0 a 3 pontos, no cardiovascular também, no neurológico também, no hematológico também. Então, é uma coisa meio matemática mesmo. Então, ele tem infecção e ele pontuou 2 pontos, ele é um paciente com sepse, certo? Se esse paciente com sepse, tiver sinais de disfunção cardiovascular, que pode ser a hipotensão, que é rara na pediatria, na imensa maioria das vezes a hipotensão é um evento tardio, não é que é rara, mas ela é tardia. Então, não é um evento tão comum de se encontrar. Ou a necessidade de droga vasoativa, ou alteração do lactato arterial, esse paciente é classificado como choque séptico. Então, foge um pouquinho do que era antigamente, que era, vamos fazer volume, a sepse grave, eu faço volume, se não responder a volume, eu penso em choque séptico. Era um tema muito redundante. Sepse, por definição, já é algo muito grave. Então, você classificar algo grave em mais grave não fazia muito sentido. Então, ficava aquele limbo, né? A sepse grave, do choque séptico. Então, acho que criava muito mais discordância, discrepâncias de diagnósticos do que facilitar. Então, acho que isso veio para facilitar, né, o diagnóstico. E eu, como emergencista, né, como pediatra emergencista, eu tenho uma abordagem um pouco diferente do que é do intensivista. O paciente, quando vai na terapia intensiva, supostamente, a gente espera que já tenha sido feito esse diagnóstico. A minha realidade é uma realidade diferente. É o paciente que chegou num primeiro momento, eu já identifiquei que ele está diante de uma infecção severa, e eu já identifiquei que ele tem sinais de hipoperfusão tecidual, então ele tem sinais de choque, genericamente, e esse choque está associado a uma infecção, a um quadro infeccioso. Então, esse é o meu primeiro diagnóstico, grande diagnóstico sindrômico. E eu tenho que inserir este diagnóstico sindrômico dentro dessas definições. Então, é uma mudança de paradigmas mesmo, né, para quem está na emergência. Mas no final de tudo, o importante é que essas definições, elas trouxeram exatamente para tanto o profissional que está na linha de frente, que é o emergencista, quanto o intensivista, falarem a mesma língua, né? Então, quando eu falo para o meu colega intensivista que eu estou com um choque séptico, ele está entendendo que eu já avaliei essa criança, que ele tem sinais de uma infecção severa, que ele tem disfunção orgânica e que ou ele está hipotenso, ou ele está precisando de droga vasoativa, ou ele tem uma alteração laboratorial do lactato. Não sei se ficou claro para vocês o que eu quis dizer. Então assim, que nem se a criança chegou lá no pronto atendimento como emergencista, avaliei aquela criança e consegui identificar a gravidade dela, o critério de Phoenix vai ser algo a mais para contribuir com essa avaliação. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, eu não preciso desse critério para identificar. Não é para identificar, é para corroborar. Exatamente. Entendi. Então, a mensagem que tem que ficar é o seguinte, na dúvida, né, aquele paciente que chega crítico para a gente, né, que chega com sinais de que possa estar mal perfundido, que a parte que não sugere, que realmente sugere ser alguma coisa hemodinâmica, né? Independente de ser infeccioso ou não, comece a sua intervenção. Pense em sepse. Pense em sepse e conduza como um quadro séptico. O melhor que pode acontecer é que não seja. E aí não tem problema. O grande problema é o paciente que você não identifica e que você retarda o diagnóstico, retarda a intervenção, e aí isso piora o prognóstico. Então, fazer aquelas ações, né? Chegou, se está hipotenso ou não está, então restabelecer a parte cardiovascular, restabelecer todas as funções, né? Para deixar essa criança já não tão instável, e pensar nos outros atendimentos que vão ser feitos, né? Por conta que nem um antibiótico. Então, iniciar um antibiótico de amplo espectro e depois avaliar. Se tiver que diminuir, passar para um outro antibiótico, fazer um escalonamento, alguma coisa nesse sentido, mas iniciar o atendimento, não deixar isso passar. Exatamente. Lá atrás, houve a primeira, quando começou muito essas campanhas, né, a grande chamada era pense sepse,
né? Pense em sepse, né? Eu acho que isso que é a grande mensagem, né, de toda essa ciência que se faz acerca do assunto, né? Não deixar passar. Por quê? Porque quem, eventualmente, principalmente indivíduos saudáveis, previamente saudáveis, eles podem chegar num serviço de primeiro atendimento mimetizando um quadro leve. E que na hora que você senta, fragmenta aquilo lá e tenta classificar aquilo de acordo com as definições, você fala, talvez não seja tão leve assim. Talvez esse paciente precise de um olhar diferente, né? Eu costumo sempre dizer, não é só a febre. A febre, ela atrapalha um pouco o paciente, mas só a febre não dá uma repercussão tão intensa assim. Então, aquele paciente que tem uma repercussão tão desproporcional, é muita ingenuidade da nossa parte atribuir tudo isso à febre só. E falar, vamos esperar abaixar a febre, vamos reavaliar a posteriori. Então, é exatamente isso que eu acho que esses critérios, eles nos dão um pouco mais de segurança, né? Doutora, e a gente vê que a sepse é uma das maiores causas de morte do público infanto-juvenil no mundo. Ainda é. Isso é assustador ainda. Sim, sim. Né? Como a gente estava comentando, né? No próprio... Aliás, eu recomendo que todos leiam o artigo original, que é um artigo que está muito bem escrito, muito esclarecedor e com um valor científico inestimável, mas exatamente isso, eles colocam exatamente isso que a gente estava considerando, né? Em 2017, 25 milhões de crianças tiveram sepse no mundo, e dessas 3 milhões morreram. É lógico que se a gente for colocar isso, categorizar isso em termos de localização geográfica, é lógico que os lugares com menores recursos são os que vão mais sofrer. Mas o que a gente entende, o que a gente quer entender, quando coloca esses critérios, é exatamente porque isso pode ser aplicável em qualquer lugar, tanto com recurso maior quanto recurso menor. Os lugares que têm menos recursos vão ter um pouco mais de dificuldade? Vão, principalmente na questão que, dentro de alguns critérios, né, dos critérios respiratórios, fala em ventilação mecânica, dos critérios cardiovasculares, fala do uso de drogas vasoativas, o lactato que deve ser colhido, dos critérios hematológicos, colher alguns exames, não vão estar disponíveis em todos os lugares. A gente entende isso, mas esses critérios, eles permitem que você consiga identificar aquela criança que tem aquele risco e que eventualmente pode estar num quadro séptico. Então, você consegue, né, obviamente, usando, né, o seu bom senso, sua coerência e tudo mais. Então, que nem nessa parte que você falou, referente à falta de suporte. Então, Brasil, país enorme, nem todos, assim, acho que a maioria, se for ver, não tem um suporte tão grande para atendimento, né? Basta a gente ver que nem nos casos lá dos índios também, né? Não vai ter como fazer um diagnóstico ali correto, não vai ter como fazer nenhuma ventilação, como uma ventilação mecânica nesse caso, mas a identificação do caso consegue ser feita e consegue tentar fazer com que reestabeleça pelo menos uma função hemodinâmica, melhorar uma pressão não vai ter uma droga vasoativa, mas quanto que a gente pode infundir de soro, com a reidratação. Sim, sem sombra de dúvida. O ideal é que nós pudéssemos em todos os lugares aplicar todos os critérios, né? Ter a condição de fazer lactato em todo mundo, ter acesso a droga vasoativa para todo mundo, ter um acesso a laboratório. Mas existem algumas coisas que são muito difundidas e que vão nos ajudar, né? Então, nos critérios respiratórios, a saturação e a FiO2 é uma coisa que a gente consegue mensurar mesmo nos lugares de menor recurso. Então, aquele indivíduo que precisa de um dispositivo de oxigênio, que gere uma alta FiO2, fração inspirada de oxigênio, que não consegue sustentar a saturação, é óbvio que ele tem uma disfunção respiratória, né? Ainda que eu não tenha lá o dispositivo para classificá-lo lá como necessidade de ventilação mecânica. Então, é isso. Eu não tenho lá, eu posso não conseguir, né, colher o lactato de imediato, mas eu posso medir uma pressão arterial média. Isso também tem valor. Está lá na pontuação. Então, a gente pode tentar usar dos recursos, né, variados
para poder tentar identificar esse indivíduo. O neurológico é a avaliação de nível de consciência, né? É o Glasgow que se usa, a reação pupilar. Então, são fatores relativamente tranquilos de se fazer. No hematológico, talvez nem todo mundo tenha dedímero e fibrinogênio, mas plaquetas a gente consegue. Então, é nos adaptar, né, nos lugares de menor recurso, aos recursos que tem para tentar fazer o melhor uso desses critérios. Doutora, e a sepse é um quadro que é fechado no intra-hospitalar? Antes disso, não dá para suspeitar, ou então para... É difícil, não é um diagnóstico intra-hospitalar, porque requer conhecimento técnico específico, né? Então, e um acometimento mais grave também, assim, não é nos dá pra primeiros sintomas não. que já dá para cravar lá, sepse. Não, de forma nenhuma, não é o tipo de educação que você faz para a família, né? Olha, eu vou te ensinar a identificar sepse. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Né? O que eu acho que a gente tem que saber é orientar a família a identificar sinais de alerta para infecção severa. Né? Então, os sinais de alerta para infecção severa, sim, acho que sem sombra de dúvida, não é papel só do médico. É do médico, é do enfermeiro, mas é do extra-hospitalar. A mãe, o familiar, ali, né? O professor, enfim, identificar sinais de risco para a infecção severa. Para que esse familiar, essa pessoa traga essa criança para uma avaliação, aí sim, criteriosa, e aí o profissional habilitado possa fazer o diagnóstico adequado. E quais são esses rastros, assim, que podem gerar uma infecção severa numa criança? Não, que podem ser sugestivos, né, de infecção severa. Sem sombra de dúvida, estado geral, né, a criança que tem alteração importante do estado geral, criança que tenha sinais, né, de desconforto respiratório, prostração exuberante, mudança de padrão de comportamento, de alteração mesmo de coloração, de padrão de respiração. São coisas que a gente consegue explicar para uma mãe. Olha, palidez cutânea exuberante, alteração de coloração, ficar roxinho, isso não é normal, né? Uma criança que respira com dificuldade, isso não é normal, né? Uma criança que está muito irritada ou muito sonolenta, isso não é normal. Lógico que existem diagnósticos diferenciais, mas isso não cabe ao familiar fazer. O que ele tem é que estar alerta para esses sinais, para trazer aí sim para um profissional habilitado para identificar, isso pode ser uma infecção severa. Ou isso está dentro dos diagnósticos diferenciais de coisas não tão severas que podem mimetizar. Mas, de novo, não cabe ao leigo fazer esse diagnóstico. O leigo tem que estar ciente do que são os sinais de gravidade. E eu gosto sempre de atentar que a febre, gente, a febre é um dos sinais de infecção. Mas é importante que a gente entenda que febre é um sintoma muito inespecífico, né? Então, ainda mais em criança, né? Febre. Às vezes a criança tem uma febre por uma chateação, assim, vamos pensar. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente vê uma mãe desesperada porque o filho teve um pico febril e ela busca um atendimento imediato. E, às vezes, ela deixa passar uma alteração de comportamento. Hoje ele está mais moadinho. E aquele amoadinho pode ser um sinal de infecção severa. Ou, hoje ele está um pouquinho mais cansadinho. E o cansadinho é esforço respiratório. Então, esses são sinais muito mais que me alarmam muito mais do que, por exemplo, a febre, né? Febre alta significa que é infecção severa? Infelizmente, não. Tudo que a gente queria era ter um marcador, né? Falar assim, a febre a partir de tanto é uma infecção severa. Infelizmente, não é assim, né? Procura atendimento, né? Quando a febre estiver alta. E aí, a maior parte das infecções, né? Até as virais, as principais infecções são infecções virais, podem cursar com febre alta, né? A gente está... A gripe, a própria Covid, a dengue, são todas infecções causadas por vírus. Não que não possam ser infecções severas, hein? Podem ser infecções severas também. Mas é só fazer essa desconexão de que o problema é a febre. A febre é só um dos sinais ou sintomas, né? Isso, e que nem falou, informar, explicar para a mãe, mas também ouvir o que a mãe fala. Porque muitas vezes a mãe percebe aquela mudança, né? E até a criança está internada. Ela acompanha, fala assim, doutor, meu filho ele não tá assim, ele não é assim.
a gente dá ouvido para o que a mãe está falando. Sim, né? eu acho que essa percepção é fundamental, né? Da mãe, do cuidador, enfim, da pessoa que tem o convívio mais restrito com a criança, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Doutora, aí falando novamente sobre o critério novo, essas atualizações, o profissional que trabalha diretamente nessa área precisa acompanhar essas atualizações para conseguir conversar com os outros também, de igual para igual, passar essas informações? Sim, né? Hoje, enfim, nós temos super recente isso, né? Até aceitável que nem toda a comunidade médica esteja dominando totalmente o assunto, mas é um grande acontecimento, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que lida com pacientes críticos ou que pode eventualmente estar exposto a qualquer paciente crítico, e aí eu coloco todos os médicos, né? Qualquer pessoa que tem aí a oportunidade de atender um doente pode se deparar com um paciente crítico, obviamente tem que estar, né? Independente se é emergencista, intensivista, sei lá, essa é a minha visão, né? Eu acho que é assim, né? que a gente faz, né? Assim que a gente tenta. Esse é o objetivo, né? É alertar a comunidade científica da necessidade de se padronizar e de se ter uma linguagem só, facilitar, porque isso veio para facilitar, né? Isso veio para tentar deixar uma coisa mais ampla, porque não adianta você fazer um algoritmo, um protocolo cheio de vieses, cheio de senões, e se for assim, você faz assim, isso não vai dar certo. Então a gente tem que, por um problema tão sério, com uma morbidade tão alta, com uma prevalência tão alta, eu acho que a gente tem que ser alguma coisa assertiva, né? E eu realmente acho que essas novas definições, elas contemplaram bem. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Você, na dúvida, se você aplicou os critérios e você chegou à suspeita que lá é uma sepse, ou que lá pode ser uma sepse, na dúvida, comece a tratar como sepse. O máximo que pode acontecer é não ser. Que bom, melhor para a criança, melhor para os familiares. Agora, se for, você começou precocemente. E isso, sem sombra de dúvida, faz toda a diferença. E só para aprofundar um pouquinho mais, a explicação que assim, eu sempre ouço sua, referente a Golden Hour, é assim, fenomenal, né? Porque todo mundo fala, sepse, colhe exame, faz antibiótico, né? Mas não é só isso. Tem coisas muito mais importantes para fazer. Isso é importante, lógico. Sim. Mas a gente tem um tempo muito importante, principalmente para tratar essa criança, pensando na parte cardiovascular também. Sim, sem dúvida, né? A criança vai morrer da disfunção, né? Da disfunção e não da falta do antibiótico. Né? Lógico que o antibiótico é parte fundamental do tratamento. Mas, especialmente na minha área, né? Que é o emergencista, que é o paciente que chega muito crítico. É uma coisa que eu sempre digo, o paciente que chega hipotenso, eu não tenho uma hora para restabelecer a hipotensão dele. Ele pode deteriorar e a deterioração pode ser morrer, eventualmente. Então, assim, eu tenho que ter essa noção de prioridade. Então, eu identifiquei que aquele paciente tem sinais de hipoperfusão, aquilo lá é de causa circulatória, ou seja, eu nomeei aquilo num primeiro momento como um choque, e é um choque hipotensivo, a minha prioridade é tentar restabelecer essa perfusão e essa pressão arterial, sem sombra de dúvida. E aí, se eu identifico que a causa desse choque é uma infecção, muito provavelmente, na hora que eu for jogar lá nos critérios, eu vou chegar no choque séptico. E aí eu vou conduzir como um choque séptico, eu vou dar um antibiótico na primeira hora, eu vou lembrar das particularidades do choque séptico pediátrico, que é diferente do choque séptico adulto, né? Da disfunção miocárdica, que é precoce. Então, que a gente não deve retardar o uso de drogas vasoativas no paciente pediátrico que não tem uma boa resposta a volume. Que a gente tem que lembrar do lactato, sim, mas que eu não posso esquecer que eu tenho que corrigir hipoglicemia e hipocalcemia, porque isso tudo é fundamental no primeiro atendimento. Então, a Golden Hour, ela é sem sombra de dúvida, o antibiótico na primeira hora é parte fundamental do tratamento. Mas não é só isso, né? O antibiótico, ele é uma dos pilares aí dessa Golden Hour. Então, a hidratação agressiva, não retardar a droga vasoativa, usar o antibiótico precocemente, isso é um conjunto de intervenções que devem ser tomadas, né?
Doutora, e além de emergencista, você também atua como instrutora no curso PAUS, por exemplo, é instrutora facultada, está hoje com a gente na Atlas, treinando aí mais diversos médicos e enfermeiros. Como que é essa sua relação com essa parte da sua vida, da instrutoria? Bem, eu costumo dizer que assim, meu papel, meu retorno para a sociedade, né, porque eu acho que o conhecimento a gente tem que dividir, né, e eu não quero ser hipócrita, isso é a minha forma de pensar mesmo, né, infelizmente eu não vou conseguir atender centenas de crianças. Primeiro porque eu não tenho nem mais idade para isso. Eu não tenho mais condição física de atender tantas crianças. Então, eu realmente acabo me focando mesmo numa população mais restrita, que são as emergências. Mas, eu acho que na hora que eu ensino, na hora que eu divido o meu conhecimento, compartilho o meu conhecimento, aprendo com quem está trazendo novas vivências, eu acho que a gente amplia nosso raio de atuação, né? Então, eu acho que a docência, para mim, não só nos cursos de instrutoria, mas a docência no meio acadêmico mesmo, ela tem muito mais esse papel, é um papel mesmo de um retorno para a sociedade, né? Se eu não posso tratar 1000, mas que eu possa formar 100 para que eles possam tratar esses 1000. Então, eu acho que é por aí. E eu acho que esses cursos, né, que têm como esse objetivo, objetivos muito, muito, muito assertivos, né? Eu vou treinar esse indivíduo para ele conseguir identificar um paciente crítico. Eles são muito válidos nesse sentido, porque às vezes você faz aqueles cursos de longa duração, com inúmeros temas distintos, não que isso não tenha seu valor de forma alguma, eu sou super favorável, acho que a gente tem que estudar sempre, mas eu acho que para um tema tão importante que é a emergência, né, que pode mudar, eu acho que merece sim um aprofundamento, estudar e independente de você atuar aqui diretamente ou não, você saber identificar, isso muda, sem sombra de dúvida, isso muda vidas, né? Isso muda vidas. Não é a vida da criança, né, gente? Muda a vida dos familiares, né? Porque quando você salva uma criança, você não está salvando uma criança, você está salvando uma família, né? Não é uma pessoa, são muitas pessoas que estão envolvidas naquele... E é muito gostoso, né? Quando a gente está fazendo o atendimento, não atendimento, mas a docência. E você vê, o aluno tá de um jeito, você dá uma informação, vai dando um pouquinho em pouquinho e vê o desenvolvimento dessa pessoa. Sim. É que você sabe que ela vai sair com outro olhar, que ela vai conseguir fazer um atendimento muito melhor. Sim, sem sombra de dúvida. E isso eu acho que é o que dá maior prazer na docência, né? Você saber que você ajudou aquele indivíduo a ter uma boa prática. E para quem que é indicado, então, doutora, o curso PAUS, em específico, o suporte avançado de vida em pediatria? Bom, para médicos, né? E aí eu costumo dizer que, embora o PAUS seja o suporte avançado de vida em pediatria, ele não é um curso para pediatras, ele é um curso para qualquer médico que eventualmente possa estar exposto ao atendimento de um paciente crítico. E o PAUS em especial, né, o suporte avançado de vida em pediatria, ele é um curso que, como eu brinco, né, os pediatras dentro da medicina são os mais meticulosos, os mais... realmente, o pediatra ele tem um perfil diferente, então ele é um curso diferente também. Ele é muito detalhista, ele traz muito conteúdo. Então, você consegue extrapolar, não sendo pediatra, você consegue extrapolar o que você incorpora, o que você aprende, o que você divide no PAUS em outras práticas. Então, o cardiologista, o anestesista, o cirurgião, o clínico, todos, os médicos de família, todos eles são muito bem-vindos. Os enfermeiros, eles têm um papel fundamental. Hoje em dia, o PAUS, o suporte avançado, ele é um curso da AHA, da American Heart Association, e a proposta da AHA, né, nesse quinquênio, é... Lógico, manter o desenvolvimento das habilidades individuais, mas reforçar a importância do atendimento de equipe.
Porque é muito bonito, né? Na teoria, todo mundo fala, ninguém atende nada sozinho. Mas na prática, chega lá, é aquele caos. Por quê? Porque falta treinamento, né? E é isso que eu acho que a AHA está tentando resgatar. Ninguém salva um paciente sozinho. O médico não faz nada sozinho. O médico sem uma equipe de enfermagem. A enfermeira não faz nada se não tiver um bom técnico do lado dela. E a gente não faz nada se a gente não tiver uma farmácia bem treinada, se a gente não tiver todo um serviço de laboratório bem treinado. Então, e é isso. Então, o suporte avançado de vida em pediatria agora, o PAUS, ele tem como proposta treinar esse ambiente da sala de emergência. Então, treinar um enfermeiro, treinar um médico. E eu tenho a esperança que a gente, treinando esses médicos, esses enfermeiros, eles levem para os seus hospitais, né, para os seus ambientes de trabalho, para treinar os seus técnicos, seus auxiliares, porque, infelizmente, o suporte avançado de vida em pediatria é um curso para médicos e enfermeiros. Graduandos em medicina podem fazer e graduandos em enfermagem, né? Então, os que estão no último ano da graduação estão autorizados a fazer. No Brasil, pela lei do ato médico, são só esses profissionais que podem fazer. Em outros países, outros profissionais eventualmente podem também fazer o curso, tanto de aluno quanto de instrutores. Mas no Brasil, ele se resume mesmo aos médicos e enfermeiros. E é uma boa saída para quem quer adquirir mais confiança para um atendimento? Porque a gente ouve muito, principalmente de médicos e enfermeiros recém-formados, que quando o assunto é pediatria, todo mundo dá uma assustada. Fala, atender criança. Uma saída boa seria fazer um curso? Sim, porque, na verdade, esse curso é um curso que traz muito mais instrumentos de raciocínio clínico. Então, é um curso que praticamente, a gente não discute medicina de suporte, né? Laboratório, imagem. Não que isso não seja importante, mas o nosso foco é exatamente treinar aquela equipe a identificar os pacientes críticos, conseguir fazer as intervenções e a equipe funcionar bem. Né? Então, não só o médico ou o enfermeiro que está funcionando como líder daquela equipe, e sim toda aquela equipe trabalhar de uma forma harmônica para que possa ter um desfecho melhor. Né? Então, eu costumo dizer que tem que ser uma orquestra muito bem afinada, né? Que obviamente tem o maestro, que é o líder, mas que se a orquestra não estiver afinada, vai ser uma catástrofe. Então, é isso. Eu acho que essa proposta ela é muito interessante. É um grande desafio, né? Porque isso veio mudar completamente a nossa forma de dar o curso e até mesmo de se portar no ambiente de trabalho. Mas eu estou muito satisfeita com os resultados que eu tenho visto aí, com os retornos, o feedback dos alunos, dos próprios profissionais que fazem os cursos, né? Que dão o curso. Mudou completamente. Eu acho que é um curso extremamente rico. Bom, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é um curso extremamente rico e que, sem sombra de dúvida, todo médico deveria fazer. E a contribuição, né? Nossa, assim, eu fico pensando no desenvolvimento do profissional, na hora que a gente fala assim, nossa, como que foi gostoso ver ele, e ter essa esperança de que ele seja mesmo, né, o maestro, para poder levar tudo lá para sua equipe e fazer com que todos se desenvolvam. Sim. E é muito bom. Você ouvir, fez diferença, o meu atendimento melhorou, isso é muito bom. E vai chegar, viu? Chegam esses retornos, esses feedbacks, eles chegam pra gente. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, né? Sim. Bom, Débora, eu agradeço a sua participação, a sua troca de experiência, sempre enriquece cada vez mais, assim, é um prazer a gente poder dividir, ficar em aula com você, eu aprendo cada vez mais, acho muito gostoso. Thaís, muito obrigada pela sua parceria em mais um episódio, e a gente pode finalizar? Podemos, então. Obrigada, doutora.
Espero que nas próximas vezes também que você estiver aqui em Ribeirão Preto, venha nos visitar, participe junto com a gente, encare esses projetos novos também que a gente inventa. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade e que até breve, que numa próxima ocasião a gente possa estar juntos de novo. Certinho. Então a gente fica por aqui. Fique ligado, se inscreva no canal para ver todas as novidades, saber dos próximos episódios. E a Atlas também está no Instagram. Siga @atlas.educacional.